nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior eu falei sobre a obra Goblin Market, Mercado de Goblins, Mercado de Duendes, obra essa publicada originalmente em 1862, da autora Cristina Rossetti. Na sequência nós tivemos ainda um segmento poema falado, no qual li mais 3 poemas de Louise Gluck em tradução minha. No episódio de hoje eu falo sobre a obra The Romance of a Shop, Romance de uma Loja, da autora Amy Levy, obra essa publicada originalmente em 1888. Mas antes, quem foi Amy Levy? Amy Levy, cujo nome de nascimento era Amy Judith Levy, foi uma escritora inglesa nascida em 10 de novembro de 1861. Ela nasceu em uma família judia inglesa de classe média alta e ela foi educada em casa por meio de professores particulares e tutores. Por volta de 1872, ela e seus irmãos criaram uma revista ali para circulação entre a família, né? Ela gostava muito de escrever. Essa revista das crianças se chamava The Popular Club Journal. E nessa revista as crianças escreviam artigos, poemas e contos. Em 1875, a Levy ganhou um prêmio por um ensaio que ela escreveu sobre a obra Aurora Leigh, de Elizabeth Barrett Browning, obra essa que já comentei aqui no Outubro Vitoriano, aqui no podcast. Pois bem, Amy Levy escreveu um ensaio sobre essa obra e publicou o ensaio em um periódico infantil quando ela tinha 13 anos e recebeu um prêmio por esse ensaio. Nesse mesmo ano, ela também publicou um poema, The Ballad of Ida Gray, em um periódico feminista intitulado The Pelican. Em 1876, quando ela tinha 14, 15 anos, ela foi estudar, em uma escola, na Brighton High School para garotas, e lá ela se apaixonou pela a diretora da escola, que foi professora dela, que era a Miss Edith Creek, senhorita Creek. E ela iniciou aí uma longa amizade com essa mentora, essa professora, e também nessa escola ela conheceu uma grande amiga, a escritora Clementina Black, e a irmã da Clementina, que viria a se tornar uma famosa tradutora de obras clássicas russas para o inglês. Se vocês já leram clássicos russos traduzidos para o inglês,
É possível que vocês tenham lido uma tradução dela, que é a Constance Black, que ficou conhecida pelo nome de casamento, Constance Garnett. Depois de se formar no ensino médio, em 1879, Amy Levy ela ingressou na universidade e começou a frequentar a Universidade de Cambridge. E já em 1879, nesse mesmo ano, ela escreveu uma carta para um periódico, Jewish Chronicle. A carta é intitulada Mulheres Judias e Direitos das Mulheres, e essa carta ela foi muito admirada pelos editores desse periódico e eles o publicaram em uma de suas edições. Nesse mesmo ano também, além dessa carta, a Levy também publica outro poema na revista Victorian Magazine. E em 1880, no ano seguinte, ela publica um conto, seu primeiro conto, no periódico Temple Bar. O conto se chama Miss Pierre Point. Levy foi a segunda aluna judia na Universidade de Cambridge e foi a primeira aluna judia no Newnham College. E lá ela estudou línguas clássicas e literatura de 1879, quando ingressou, até 1881. Em 1881, ela abandonou a universidade, largou os estudos, ela abandona a universidade sem terminar o curso, porque decide começar a trabalhar como escritora, porque ela desejava ficar independente financeiramente da família. Ela começa então a enviar artigos e contos para diversos periódicos e começa também a viajar extensivamente ali pela Europa, especialmente pela Alemanha, Suíça e Itália, para buscar material que ela vai usar em seus escritos posteriormente. Em 1881, no ano seguinte, aos 20 anos, Levy publica sua primeira coletânea de poemas, Xantippe and Other Verse. Lembrando aí que Xantippe é o nome de um poema e é o nome da esposa de Sócrates. Esse poema é bem interessante, da Amy Levy. E 3 anos depois, em 1884, ela publica a segunda coletânea de poemas, A Minor Poet and Other Verse. E em 1888, 4 anos depois, ela publica o primeiro romance, que é a obra que eu vou comentar aqui, The Romance of a Shop, Romance de uma Loja, de 1888. Nesse mesmo ano, ela publica 2 ensaios em um periódico editado pelo Oscar Wilde. Um desses ensaios é bastante famoso, é sobre a poesia da Cristina Rossetti, que eu comentei aqui no episódio anterior do podcast. E o Oscar Wilde foi um grande incentivador da Amy Levy e ele gostava muito dos escritos dela e ela publicou bastante coisa no periódico dele. Amy Levy viria a escrever 3 romances, diversos contos, diversos artigos, bem como traduções, e viria a publicar 3 coletâneas de poemas. A sua obra foi publicada também em vários periódicos, e eu vou citar alguns aqui que eram famosos na época: Cambridge Review, a Dublin University Magazine, The Spectator, a Pall Mall Gazette, a Victorian Magazine, que eu já citei aqui, London Society, diversos periódicos aí com bastante circulação nessa época. Quando ela ainda estava na Inglaterra, ela participava também dos grupos boêmios ali, dos círculos boêmios de Londres e de algumas reuniões de algumas pessoas consideradas radicais na época, né? Então ela participava de reuniões de grupos como a Fellowship of the New Life, a Fabian Society, que foi fundada, entre outros, pela Edith Nesbit. E ela também participava ali da sala de leitura do Museu Britânico, do British Museum, onde ela conheceu e fez amizade com um grupo de várias mulheres intelectuais, pensadoras e escritoras da época. Eu vou citar algumas aqui: Caroline Maitland, que escreveu como Dolly Redford, Olive Schreiner,
Beatrice Webb e a Eleanor Marx. A Levy também era muito amiga do dramaturgo George Bernard Shaw, do escritor Grant Allen e da acadêmica Ellen Wordsworth Darwin. Ela também era muito amiga de uma poeta Rosamund Marriott Watson, que publicava sob pseudônimo, né? Talvez vocês devam conhecê-la sob o nome de Graham Thompson. Frequentemente, a Amy Levy se sentiu marginalizada como mulher anglo-judia e ela debatia muito em que consistia sua identidade como mulher judia. E nesse embate pessoal, ela escreveu uma série de artigos também para esse periódico que publicara a sua carta quando ela ainda era adolescente, que é o Jewish Chronicle. E um desses artigos é até bastante famoso, intitulado The Jew in Fiction, o judeu na ficção. Esse artigo foi publicado em 1886 e nesse artigo ela critica o tratamento dado a personagens judeus por alguns escritores da época, tais como Charles Dickens e a George Eliot, né? Por exemplo, Amy Levy acusa George Eliot de romantizar os personagens judeus na obra Daniel Deronda, de 1876. E ela escreveu que nenhum romancista vitoriano até então havia alcançado uma representação adequada do judeu. E aqui eu vou citar o que ela fala com, abre aspas, o judeu com, abre aspas, suas virtudes surpreendentes e seus vícios não menos surpreendentes, fecha aspas. Ela também viria abordar o assunto da identidade judaica em seu romance, talvez o seu romance mais famoso, Reuben Sachs, de 1889, e em um conto, Cohen of Trinity, que foi publicado na revista Gentleman's Magazine, na edição de maio de 1889. Vocês encontram tudo isso, está no domínio público, é possível encontrar todas essas obras na internet, né? Essa é a beleza dos vitorianos, né? Dá para encontrar tudo legalmente, de graça, na internet. Alguns estudiosos da Levy afirmam que ela teria sido uma, aí é termo usado por eles, é um termo que a gente pode até problematizar aqui, que ela teria sido uma lésbica platônica. Ao longo da vida dela, ela teve uma série de ligações intensas com mulheres que ela quase idolatrava, né? Como, por exemplo, a primeira professora, a mentora Edith Creek, a Miss Creek, que inclusive a Levy tentava imitar e seguir como um modelo de vida mesmo. No início de 1880, ela se apaixonou pela esposa do maestro da Cambridge University Musical Society. Ela se apaixonou pela Jenny Stanford e escreveu 2 poemas muito conhecidos para Jenny. Um poema se chama Para Sylvia e o outro Sinfonia Heróica. Ambos escritos primeiro no final de 1881 e o outro no início de 1882. Em 1886, Amy Levy viajou para a Itália, especificamente para Florença. Enquanto estava lá, ela conheceu e se apaixonou por ninguém menos do que Vernon Lee, sobre quem eu já falei aqui em um outro episódio do podcast. Eu vou deixar todos os escritores que eu mencionei aqui e que foram citados no podcast, eu deixarei os respectivos episódios linkados na descrição desse episódio. Pois bem, ela se apaixonou por Vernon Lee e escreveu 2 poemas para Vernon Lee. Os poemas intitulados Para Vernon Lee e o segundo poema, Novo Amor, Nova Vida. E há uma correspondência considerável entre Levy e Lee. E em 1887, ela escreveu em uma carta para Vernon Lee, aqui eu vou citar, abre aspas, você é uma espécie de bateria elétrica para mim. Isso não parece educado. Estou ficando fraca por falta de contato. Fecha aspas. E ali também, em sua correspondência, menciona a Amy Levy, muitas vezes menciona de uma forma
até não carinhosa, né? Acho que a Vernon Lee considera-se que a Vernon Lee não amava a Emily Levy, ou pelo menos não a amava da mesma forma, mas há uma carta em que a Vernon Lee escreve para a própria mãe em junho de 1887 e diz que Emily Levy era uma das 5 pessoas em Londres que ela, Vernon Lee, aqui eu vou citar, abre aspas, ficava mais satisfeita em encontrar, fecha aspas. E Vernon Lee teve um papel muito importante na vida de Emily Levy, foi uma paixão muito forte, e por meio de Vernon Lee, Levy conheceu uma outra mulher por quem ela viria a se apaixonar. Ela conheceu a escritora Dorothy Bloomfield, por quem ela se apaixonou. E a Emily Levy escreveu, mais uma vez em uma carta a Vernon Lee, e aqui eu vou citar, abre aspas, Miss Bloomfield me atrai imensamente, fecha aspas. Desde jovem, a Amy passava por períodos de depressão, mas a sua condição piorou consideravelmente no final da década de 1880, após a morte do irmão dela, o irmão Alfred, que morreu por sífilis em 1887. Por volta dessa época, a Emily Levy descobriu também que estava perdendo a audição, estava ficando surda gradualmente e também estava sofrendo de infecções oculares e de neuralgia. Então, juntaram uma série de fatores ali. E a própria Constance Garnett uma vez afirmou que Emily Levy nutria um medo constante de enlouquecer, especialmente depois da morte do irmão Alfred. Em uma carta a Clementina Black, Emily Levy havia escrito, lembrando que a Clementina Black era irmã da Constance Garnett, então Emily Levy escreveu, vou citar, abre aspas, tenho ainda alguns anos de sanidade. Estou de pé, por assim dizer, com minha mão na maçaneta da porta do manicômio Colney Hatch, fecha aspas. As cartas de Levy desse período também revelam que ela estava bastante triste com o fim de um relacionamento romântico com uma mulher que se especula tenha sido Dorothy Bloomfield. E, para piorar esse caldo de elementos negativos, o romance dela, Reuben Sachs, de 1889, tinha recebido muitas críticas, fora severamente criticado, e a Levy foi, inclusive, acusada de corroborar com estereótipos sobre judeus e de ter escrito um romance, na verdade, antissemita. Então, isso tudo formou um caldo negativo para ela. A depressão dela se aprofundou muito e Emily Levy cometeu suicídio em 10 de setembro de 1889 na casa de seus pais, em Bloomsbury, e ela se trancou no quarto, acendeu a lareira e morreu por inalar monóxido de carbono. Em uma carta para Bella Duffy, escrita após o suicídio da Emily Levy, a Vernon Lee disse que Levy teria, abre aspas, ficado sabendo nas últimas 6 semanas que ela estava à beira de uma forma horrível e repulsiva de loucura, aparentemente de origem familiar, e da qual ela tinha visto morrer um irmão dela, fecha aspas. E essas são as especulações aí da Vernon Lee, né? O Richard Garnett, que era marido da Constance Garnett, escreveu sobre o suicídio de Emily Levy, e aqui eu vou citar, abre aspas, nenhuma causa pode ser atribuída para este lamentável evento, exceto sua melancolia própria, intensificada por perdas dolorosas em sua própria família, o recrudescimento da surdez e provavelmente a apreensão pela perspectiva de insanidade, combinada com uma total incapacidade de obter prazer de circunstâncias outras que teriam iluminado a vida da maioria das pessoas. Fecha aspas. A última coletânea de poemas de Emily Levy, a London Plane Tree, foi publicada póstumamente em 1889.
O Oscar Wilde, que muito admirava a escrita de Levi, escreveu um tributo a ela em 1890. Esse tributo é muito famoso, também é possível lê-lo na internet de graça. E certa vez ele a descreveu como, e aqui vou citar, abre aspas, uma garota que tem um toque de gênio em seu trabalho, fecha aspas. Em uma carta de 1889, o escritor W.B. Yeats escreveu também sobre Emily Levy, e eu vou citar aqui o que ele escreveu sobre ela, abre aspas. Eu a vi pouco antes de sua morte. Ela era falante, de certo modo bonita e repleta da inquietação dos infelizes. Fecha aspas. Abre aspas. Protegida até então contra as realidades mais grosseiras da vida, ela apenas começara a perceber o significado da existência. Apenas uma prancha entre elas e o impiedoso e insondável oceano para o qual haviam inconscientemente partido com tamanho destemor, em cujas profundezas em ebulição centenas afundavam diariamente e desapareciam para nunca mais se reerguer. Fecha aspas, Emily Levy, na obra Romance de uma Loja. Esse trecho aqui é em tradução minha. Romance de uma Loja, obra originalmente publicada em 1888, é um livro que gira em torno da ideia de fotografia e, mais especificamente, a ideia de enquadramento. Dependendo aí da forma como nós apontamos as nossas lentes, ou seja, da perspectiva sob a qual nós escolhemos ler o sentido da palavra romance presente nesse título, a obra pode ficar um pouco diferente, às vezes mais nítida, às vezes mais borrada ou fora de foco. A história é centrada nas irmãs Lorimer. São elas Fanny, de 30 anos, Gertrude, de 23, Lucy, de 20 e Phyllis, de 17, que já no início do livro, de repente, se veem aí com muito pouco dinheiro após a morte do pai. A história já começa, o pai tinha acabado de morrer e elas de descobrir que não tinham muito dinheiro. E como elas estavam todas solteiras, né, elas não eram casadas, as opções que elas têm nessas circunstâncias, na sociedade em que elas vivem, são muito limitadas, né? No caso ali da história, as opções aceitas pela família estendida delas, especialmente uma tia que elas têm, as opções são ou elas podem aceitar trabalhar como governantas, que ela era ali uma profissão mais ou menos aceita na época vitoriana para mulheres da classe social delas e do nível de educação delas, embora fosse uma profissão não muito bem vista, né, porque era uma profissão ali intermediária, não era exatamente o empregado doméstico da casa, mas também não é, a governanta não é um membro da família de uma casa, então ela ficava ali num limbo. Então, as irmãs Lorimer podem aceitar trabalhar como governantas ou podem aceitar ali a ajuda, a caridade dos amigos e dos parentes e aceitar viver com eles. Em quaisquer desses casos, elas vão precisar se submeter a uma separação, a ideia de se verem separadas, né? Elas todas não podem trabalhar na mesma casa como governantas e também não podem ficar todas juntas na casa de um só parente. Elas terão que ser separadas. Então, duas delas podem até ir morar com uma família de amigos, né? A família Devonshire. E as outras duas, o plano é que sejam enviadas para a Índia, onde morava aí um tio distante, e aí espera-se que lá na Índia elas encontrem maridos. No entanto, para o desespero dos familiares das irmãs Lorimer, as irmãs insistem que não querem se separar. Elas insistem que devem permanecer morando juntas. E a protagonista, a Gertrude, que é ali o cérebro das irmãs, digamos assim,
ela elabora então um plano para começar, dar início a um negócio, uma loja, daí o título, uma loja de fotografia, e montar um estúdio profissional fotográfico em Londres. Por sorte, as irmãs já possuem boa parte do equipamento, que é o equipamento deixado pelo pai, que era um fotógrafo amador, e elas só precisam fazer bom uso aí do que aprenderam com o pai. Elas sofrem inicialmente uma forte oposição de uma tia, que é a Mrs. Caroline Pratt, a senhora Caroline Pratt, a senhora Pratt, e também a própria irmã mais velha, a Fanny, ela tem certas dúvidas aí sobre essa questão de abrir uma loja, né? Ela começa a se questionar se essa seria uma decisão decorosa, né? Porque a Fanny, a irmã mais velha, ela é mais do estilo antigo, digamos assim, mais tradicional, mais conservadora. Apesar dessa oposição, as irmãs decidem, por maioria, dar início a esse negócio e elas alugam um estúdio próprio e começam a trabalhar como fotógrafas para se sustentar. E aqui eu vou citar um trecho do livro em que a personagem Fanny, a irmã mais velha, vai expressar essas dúvidas, né? Abre aspas. Ah, Gertrude, precisamos mesmo chegar a esse ponto, abrir uma loja? Exclamou Fanny, horrorizada. Fanny, você está por fora, disse Lucy apressadamente. Você não sabe que é bastante distinto manter uma loja? Que poetas vendem papéis de parede e homens honrados de primeira categoria vendem lâmpadas? Que os alunos da Girton College fazem gorros e não são considerados piores por isso? Por meio desses diálogos das irmãs entre si e com a tia, nós podemos ter aí uma ilustração dos diversos pontos de vista vigentes na época sobre essa questão do trabalho da mulher, do papel social da mulher nessa sociedade vitoriana dessa época. Em uma sociedade que pressupõe que a arena profissional e a arena pública pertencem aos homens e que as mulheres deveriam ficar confinadas à esfera privada e à esfera doméstica, nessa sociedade, a mulher que decide trabalhar está fadada a ser vista como uma espécie de mulher transgressora, né? Como uma invasora de uma esfera que não lhe pertence, que é a esfera profissional, a esfera pública, que pertence aos homens. E principalmente se essa mulher pertence a certos tipos de família e a certa classe social e, portanto, é vista como alguém que não deveria trabalhar, porque trabalho é visto de forma negativa por essa sociedade. Então, essa mulher é vista como alguém que possui e deveria aceitar outras opções que não trabalhar, como é o caso das irmãs Lorimer, que a família pressiona para que elas aceitem o favor, né, de alguém, viver de favor, colocar-se aí à mercê dos parentes ou serem aí enviadas para a Índia para encontrar um marido. Essas são as opções aceitas, mas elas não querem as opções aceitas. Elas querem uma opção diferente. E para complicar ainda mais as coisas, as irmãs Lorimer não estão apenas transgredindo os papéis de gênero atribuídos às mulheres em seu tempo, mas também elas estão a transgredir os limites de classe de sua sociedade. Elas não são as empregadas de uma loja, as empregadas usuais que trabalham para uma outra pessoa, mas elas são as próprias proprietárias da loja. Então, essa é uma segunda transgressão. E aqui eu vou citar um trecho. Abre aspas. Pense em todas as pequenas maneiras enfadonhas pelas quais as mulheres geralmente são reduzidas a ganhar a vida. Mas um negócio, isso é tão diferente. É progressivo. Uma criatura capaz de crescer. As mesmas qualidades que faltam ao trabalho atribuído às mulheres. Fecha aspas. Então, as irmãs procuram aí cavar para si mesmas esse espaço que ainda não tem nome nessa época, né? Um espaço intermediário de liberdade, de movimento e de agência
que nem as mulheres de classe média alta, nem as mulheres da classe trabalhadora possuíam naquela época. E ao se estabelecer como fotógrafas profissionais proprietárias de um estúdio, as irmãs Lorimer desafiam também a dicotomia vigente na época, que insistia em rotular uma mulher ou como um anjo doméstico ou como a mulher decaída, né? A mulher caída em desgraça, né? E as irmãs Lorimer não são nem uma coisa nem outra, né? Elas estão em um limbo, elas estão a criar um rótulo próprio. As Lorimer são as chamadas novas mulheres, né? As New Women. Elas então alugam esse estúdio, montam o negócio e passam a morar em um apartamento localizado ali acima da loja, né? Do estúdio de fotografia. E o negócio, por incrível que pareça, começa a prosperar. Elas são muito profissionais. Mas elas enfrentam a resistência da família e também de alguns amigos, né? Alguns poucos amigos as apoiam, né? A família Devonshire, mas a maior parte dos amigos fingem que não conhecem elas mais, simplesmente ignoram quando vêm na rua passando, ou então se demonstram escandalizados ou simplesmente abandonam as irmãs Lorimer. A linha de trabalho que elas seguem também é uma linha complicada ali para a mulher solteira daquela época, porque é uma linha de trabalho que as força ao limite do que é considerado ali adequado para uma mulher solteira naquela época, né? Por quê? Como fotógrafas, elas são forçadas a andar pelas ruas sem acompanhante. Isso, na sociedade vitoriana, uma mulher solteira jovem andando sozinha pelas ruas já era vista ali como uma prostituta. E mais, elas são forçadas a receber clientes, inclusive clientes do sexo masculino, na sua loja, no seu estúdio fotográfico. E elas também são forçadas, pela linha dos negócios, a encontrar mesmo homens em público ou ir sozinhas aos estúdios de artistas homens para fotografarem, prestarem o serviço de fotógrafas. As irmãs recebem ali, então, diferentes tipos de encomendas, né? Desde retratos até slides de palestra de professor, de pesquisador, estudos fotográficos para pintores. Inclusive, há uma descrição ali que me lembrou muito os pintores da Irmandade Pré-Rafaelita. E até um momento em que elas têm que fazer fotos de pessoas mortas, porque isso também era uma moda dos vitorianos, né? Guardar foto de pessoa morta. E aí, para o desgosto da tia, elas não apenas convivem com homens porque precisam ali fazer fotografias, prestar os serviços, como também elas são apresentadas à cena boêmia de Londres por meio dos pintores com os quais elas convivem, né? E aqui eu vou citar um trecho do livro, abre aspas. Tia, como posso dizer para que você me entenda? Nós assumimos a vida de um ponto de vista diferente. Começamos em bases diferentes. Somos pessoas pobres. Estamos aprendendo a descobrir os prazeres dos pobres e a abordar a felicidade por outro lado. Temos que nos sustentar, não menos do que temos que viver. E em nenhum dos casos podemos nos dar ao luxo de ser escravas dos costumes. Nossos amigos devem confiar em nós ou nos abandonar. Devem confiar em nosso autorrespeito e em nosso julgamento. Convenções à parte, não é no nosso julgamento e no nosso respeito próprio que mais confiamos em nossas relações com as pessoas, em quaisquer circunstâncias. Fecha aspas. Essa foi a Gertrude falando com a tia, né? Ela está dizendo, olha, eu estou fazendo aqui uma coisa que as pessoas acham estranho, né? Estou trabalhando como fotógrafa, eu como mulher solteira, mas no fundo, mesmo que eu estivesse a fazer algo que era aceito pela sociedade,
A única coisa com a qual eu posso contar é o meu autorrespeito e o meu julgamento. Isso não faz diferença, qualquer que seja a minha atividade. Esse é o argumento da Gertrude. E é interessante notar também, nesses embates, né, entre as irmãs e das irmãs com a tia, a interação entre as ideias de moralidade, de classe social e as ideias sobre feminilidade. Bem como perceber o quanto a independência profissional e financeira da mulher por meio dos negócios parece ser vista pelos vitorianos, e aqui representados aí por meio da personagem da tia, né, da senhora Pratt, parece ser vista como algo ligado a alguma forma de impropriedade moral ou mesmo de impropriedade sexual. Então, para a tia, né, para a senhora Pratt, o estúdio de fotografia, a loja de fotografia é considerada ali um escândalo, né? Aquilo ali é um absurdo. Ela considera algo muito pouco feminino ou mesmo algo ali sexualmente perigoso ou imoral. E aqui eu vou citar um outro trecho, abre aspas. Ela, e o ela aqui se refere à tia, né? Ela falou abertamente sobre a perda de casta, sobre danos às perspectivas, essa posse vaga e delicada do sexo feminino, e sobre os males complicados que devem necessariamente surgir de um empreendimento tão completamente desprovido de acompanhantes. Fecha aspas. Veja que a tia está muito preocupada também com o fato de que as meninas não estão acompanhadas, estão a receber e encontrar homens para trabalhar e não estão ali acompanhadas. O grande destaque desse livro, para mim, é a maneira como a autora, a Amy Levy, usou a fotografia, que também é algo novo ali para os vitorianos, e ela usa a fotografia para explorar o efeito regulador do olhar de outras pessoas na vida dessas irmãs. Então, cada uma das irmãs Lorimer está presa a uma teia diferente, mas uma teia de perspectivas que se alternam entre os atos de ver e os atos de ser vista, né? O poder de ver e de determinar o enquadramento e o fato e a falta de poder de determinar esse enquadramento e de escolher a forma como elas são vistas. A fotografia é central para o enredo, mais do que simplesmente pelo fato de que se trata aí de uma loja de fotografia, de um estúdio de fotografia, né? A fotografia é o meio pelo qual as irmãs Lorimer ganham o seu sustento, mas é também a maneira como elas podem obter e deter o poder de enquadrar, o poder de ver, né? Elas detêm esse poder de virar as lentes para o outro lado, virar as lentes para aqueles que as veem. E a fotografia lhes dá tanto o sustento como uma perspectiva, né? Como sujeitos que olham e não apenas como objetos que são olhados. A menor troca de olhares também nunca escapa a uma descrição minuciosa da autora, né? O livro ele tá todo nessa sutileza do olhar, quem olha para quem e como e de onde. E também não escapa da autora a perspectiva da qual um personagem vê e é visto. Alguns exemplos aqui. A irmã mais nova, Phyllis, ela tá constantemente sentada olhando pela janela, olhando para o mundo, tapada desse mundo por meio de um vidro e olhando para o mundo de uma janela que está de cima, né? Ela olha tudo de cima. E ela também está constantemente sendo vista pelos outros, né? A Phyllis é a irmã mais bela da família, ela é muito admirada. Então é como se ela estivesse dentro de uma vitrine também, como se ela fosse um manequim, né? Como se ela fosse uma estatueta ali muito frágil dentro de uma redoma de vidro. E aqui eu vou citar uma fala da Phyllis, quando ela está olhando pela janela, abre aspas, é um pouco enfadonho, não é, Gertie? Olhar a vida de uma janela do último andar. Fecha aspas. Então a vida está passando por ela e ela está só olhando.
A irmã Lucy, por outro lado, que é a irmã pragmática da família, ela é aquela pessoa que sempre sabe quando o momento exato de fechar as cortinas. Aqui eu vou citar um trecho, abre aspas, eu queria que você não fizesse isso. Qualquer um pode ver dentro da sala, fecha aspas. Esse é o momento em que a Lucy reclama com a Phyllis. Tem também duas cenas muito fundamentais aqui, em que a capacidade de enquadrar e a capacidade de olhar, essa capacidade é representada como uma fonte de poder de um personagem sobre o outro. Nós temos a primeira cena em que a Gertrude encontra pela primeira vez um personagem que vai ser aí a nêmesis dela, o inimigo, né, que é o Mr. Darrell, o Sr. Darrell. E nessa cena ela está a olhar para ele e sente que o olhar dele a diminui e a torna um objeto, né? A objetifica. E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. O que estava ali no olhar daquele homem que a fazia de repente se sentir velha e desajeitada, ridícula e desleixada, que a fazia desejar recolher sua câmera pesada e fugir da presença dele para nunca mais voltar. Fecha aspas. Em uma outra cena também de embate entre esses personagens, os olhares desses dois personagens como que se chocam, né? Como se eles fossem uma coisa sólida, o olhar fosse uma arma. E aqui eu vou citar o trecho, abre aspas. Ela ergueu os olhos enquanto falava e encontrou quase como franco desafio os pesados olhos cinzentos do homem à sua frente. Desses, ela percebeu que a ironia desaparecera. Ela não lia nada ali além de uma antipatia fria. Era uma história muito antiga, a velha história da oposição feroz, porém silenciosa entre essas duas pessoas. Uma antipatia inevitável, uma luta entre dois tipos e duas classes, mais do que entre dois indivíduos. A luta de uma mulher que exige respeito contra o homem que se recusa a concedê-lo. Fecha aspas. Eu acho essa passagem, assim, ganhou o livro para mim, assim, é de arrepiar essa passagem, né? E olha, essa é uma história muito antiga. A história de uma mulher que exige respeito de um homem que se recusa a concedê-lo. Quantas mulheres já não passaram ou ainda passam por essa luta muito antiga, ainda hoje, especialmente no ambiente de trabalho? Mais tarde, esses dois personagens vão se encontrar novamente em uma cena dramática, um momento dramático, e passam por um confronto que vai ser o confronto final entre esses dois personagens. E ali nessa cena, para mim, é a melhor cena do livro. Eu não vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas é uma cena em que o jogo se inverte e a Gertrude vai encarar o Sr. Darrell com um ar de desafio, né? Ela vai dessa vez estar na posição superior. E aqui eu vou citar um trecho dessa cena, abre aspas. Gertrude devolveu o olhar com olhos que brilhavam com uma paixão ainda mais feroz que os dele. Elementos há muito fumegantes finalmente brilharam. Eles ficaram cara a cara, enquanto a batalha silenciosa se desenrolava entre eles. Então, com uma curiosa euforia, uma forte pulsação do que era quase alegria, Gertrude soube que ela, e não ele, o homem de quem ela tinha medo, ela era o mais forte entre os dois. Por um breve momento, algum instinto feroz em seu coração se encheu de alegria. Fecha aspas. Essa é uma cena que se desenrola, a batalha se desenrola totalmente através do olhar trocado entre esses dois personagens. É uma batalha silenciosa, mas muito violenta, determinante para o que vai acontecer na história. E tudo que a Gertrude tem
são os próprios olhos, é o próprio olhar e é esse poder de fazer o enquadramento, né? Os olhos dela são suas únicas armas. Eu me pergunto se a Amy Levy, a autora, leu um outro romance muito famoso aí, talvez quando eu fiz essa descrição do enredo, vocês tenham pensado nesse livro, que é o Little Women, da Louisa May Alcott, que foi um livro ali publicado no final de 1868 a 1869, né? Um livro anterior ao Romance de uma Loja. Esse livro foi traduzido como Mulherzinhas, né? Ou As Filhas do Sr. March, tem vários títulos aí, Pequenas Mulheres, Adoráveis Mulheres, enfim. Eu me pergunto porque eu não pude deixar de ver paralelos entre as duas famílias, né? A família Lorimer e a família March. Nós temos, por exemplo, a personagem Gertrude, que ela desiste da carreira de escritora logo no início do livro, né, quando o pai morre, para então abrir esse negócio de fotografia e ganhar vida com a fotografia e ficar junto das irmãs. Essa personagem da Gertrude me lembrou muito a Jo March. Nós temos a personagem da Phyllis, que é ali a beldade da família, né, a irmã mais bonita, admirada por todos. Ela me lembra muito a Amy, do Little Women. Nós temos a personagem da Lucy, que é a irmã pragmática, né, muito prática, que me lembra muito a Meg, da Louisa May Alcott. E nós temos ainda um outro elemento que, e aqui eu não vou falar quem, mas tal como no livro da Louisa May Alcott, também no livro da Amy Levy, uma das irmãs vai morrer. Eu não vou dizer o que vai acontecer, mas uma vai morrer. Então, são muitas semelhanças ali entre as histórias. E muitos resenhistas reparam nessas semelhanças, né? Eu acho que eu não estou viajando de ver essas semelhanças. Muita gente repara nisso também. Eu só não consigo enquadrar a personagem da irmã mais velha, Fanny, que é a personagem mais conservadora, mais tradicionalista. Ela não se equipara aí à irmã que ficou faltando, que é a Beth, né, da Louisa May Alcott, né? Não consigo ali enquadrar a Fanny, se for para fazer um paralelo do livro da Amy Levy com o livro da Louisa May Alcott. Porque a Fanny é uma personagem que é, na verdade, ridicularizada pelas demais irmãs. Ela é frequentemente rejeitada ali pelas outras irmãs, que acham que ela está muito por fora, né? Elas querem trabalhar e a Fanny está ali, cheia de dúvidas, né? E eu não consigo ver muito o lugar da Fanny ali entre as irmãs March por causa desse tom que a autora adota ao ridicularizar a posição da Fanny, né? Aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. Como Lucy disse, Frances Lorimer estava por fora. Ela era um anacronismo, pertencente por direito ao período em que as jovens tocavam a harpa, usavam cachinhos e ficavam histéricas. Fecha aspas. Veja que a autora é muito ácida ao criticar a posição da personagem Fanny, que é mais conservadora, né? E nós não vemos essa acidez na Louisa May Alcott. Então a gente vê isso. Um outro ponto é que o livro da Amy Levy, ele é mais amargo, né? Ele não tem o senso de humor da Louisa May Alcott, né? Então esse é um outro ponto de diferença ali. Tem humor no livro da Amy Levy, mas é aquele humor ácido, né? Aquele humor do veneno. Não é aquele humor mais suave, gentil da obra da Louisa May Alcott. O meu problema aí com a personagem Fanny, de certa forma, também é o meu problema com esse livro Romance de uma Loja, de 1888. Se é que eu tenho um problema com esse livro, eu tenho esse, que é o fato de que falta a alegria que nós vemos aí no romance da Alcott, né? O senso de humor. O romance da Amy Levy é um livro que se leva muito a sério, né? E tão a sério, na verdade, que é um livro que acaba por se curvar às convenções sociais de seu tempo no final. E o faz com um gosto muito amargo. Então, no final, a trama, ela se transforma ali mais em uma trama de romance e começa a flertar ali com o estereótipo da mulher decaída, né? Da mulher caída em desgraça,
que já comentei aqui em vários dos episódios sobre autoras vitorianas, né? Esse estereótipo vai aparecer aí. E aqui a Emily Levy dá um tratamento mais tradicional à personagem dela, que vai se enquadrar ali nesse estereótipo da mulher decaída. E o livro vai encontrar uma conclusão mais convencional, mais tradicional, e vai terminar, não tem outro jeito, né? Romance convencional vitoriano, a personagem principal, ou casa ou morre, né? Então, assim, o romance da Emily Levy vai terminar de uma forma convencional, a gente vai achar um casamento ali. E tendo isso em vista, esse desenrolar convencional do romance, eu me pergunto sobre a ironia que nós não podemos deixar de encontrar no cerne do título do romance. Porque esse romance não é o romance do relacionamento, não é o romance do amor, é o romance da loja. O que isso significa, então, né? E aí eu penso que em uma sociedade na qual o casamento é, no final das contas, o objetivo final da vida de uma mulher, nessa sociedade, a ideia de mulheres solteiras que dirigem um negócio, essa ideia não pode deixar de ser uma ideia meramente romântica. E como acontece com toda ilusão romântica, essa ideia não foi feita para durar. E ela não dura nesse romance. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Emily Levy? Como é que você interpreta esse título desse livro, né? O romance de uma loja. O que significa isso, né? E como você acha que esse livro se compara ao romance mais famoso aí, Little Women, da Louisa May Alcott? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887, interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.